Olha, hoje a gente vai falar dessa região aqui, né? A tal da bucomaxilofacial. É até difícil de falar, mas é mais ou menos essa região aqui, que pega maxilar, a boca e tudo mais, essencialmente do bruxismo, que pode causar, sim, enxaqueca, desgastes dos dentes e, numa coisa muito avançada, até mesmo a perda. E aí, por que o bruxismo afeta tanto a vida da gente? Dá uma olhadinha na reportagem. As dores intensas e o mal-estar ao acordar fizeram o Rafael procurar um dentista. O diagnóstico veio rápido: bruxismo. Quando eu cheguei aqui, ela constatou que eu estava com um desgaste grande nos dentes. A gente tinha duas alternativas. A primeira medida que a gente fez foi fazer esse alinhamento com resina. Eu preenchi os meus dentes, os dois caninos, que me forçaram a ter um cuidado maior com os dentes, em virtude de quebra. Então, eu acredito que com essas medidas que eu tive que tomar, esses cuidados em relação ao dente, o meu bruxismo parece que diminuiu. O bruxismo é caracterizado pelo ranger dos dentes e pode provocar bastante incômodo, como dores na cabeça e dores nos músculos da face. Geralmente, esse movimento involuntário acontece durante a noite. E o desgaste vai aparecendo ao longo dos anos, aí vai aparecendo um desgaste dental bem severo, assim. E a criança, os pais normalmente observam quando essa criança já tem algum problema na escola, quando essa criança está com algum tipo de tensão, que ela faz o barulho. Ela não sabe, ela está dormindo, mas os pais escutam. E normalmente os adultos são avisados por algum companheiro que escutam durante a noite também aquele hábito de ranger os dentes. O apertamento não faz barulho. O tratamento, então, a gente dispõe de alguns dispositivos como a placa interoclusal. O botox hoje também é muito utilizado, porque causa uma menor ativação dos músculos da mastigação, que é o masseter temporal, alivia muito a dor de cabeça, aquela hipertrofia de masseter que as pessoas acabam desenvolvendo com o bruxismo. O botox também traz bastante vantagem em relação a isso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o bruxismo afeta cerca de 40% da população mundial. 15% são crianças. O tratamento deve ser iniciado quanto antes para evitar problemas maiores, como a chamada DTM. DTM significa disfunção temporomandibular. É essa alteração que afetou a Priscila, que também tem bruxismo. A boca trava, eu não consigo nem abrir, nem fechar, às vezes não consigo mastigar e causa muitas dores, ouvido, dor de cabeça, Isso é tudo por conta da DTM. Isso vem acarretado através do estresse, né? Estresse, ansiedade, tensão. E o bruxismo, na verdade, não tem cura. Tem a diminuição dos sinais e sintomas. Pois é, vamos falar um pouquinho mais desses sintomas do bruxismo, da DTM. A gente continua falando sobre esse assunto com a dentista Cibele Prado, que está aqui com a gente no estúdio. Cibele, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. É só aquele ranger de dentes muito forte mesmo que a gente acaba ouvindo, que caracteriza o bruxismo, ou tem outras coisas? Então, o bruxismo, basicamente, ele pode ser caracterizado pelo ranger de dentes, que comumente é mais conhecido, mas o apertamento, como a doutora Larissa falou na reportagem, ele também é uma característica do bruxismo. Então, a pessoa só faz o apertamento dentário sem necessariamente ranger. Normalmente, o bruxismo é noturno, o ranger dos dentes. Quando a gente dorme? Normalmente, sim. E durante o dia, quando a pessoa está muito concentrada no trânsito, no trabalho ou numa prova, a tendência dessa pessoa é fazer o apertamento. Então vamos pensar, é uma coisa inconsciente, é o próprio organismo que faz. Exatamente, é uma parafunção. Inconscientemente, o organismo gera essa função errada. Quais são os efeitos colaterais do bruxismo? Principalmente dores musculares, nas cadeias musculares da mastigação, os pacientes. Região. Exatamente, e o desgaste dentário. Normalmente o paciente acaba procurando ajuda por conta das dores. O desgaste não é tão observado pelos pacientes. E quando desenvolve por uma DTM, aí já é um caso um pouco mais preocupante, doutora? Sim, sim. Não necessariamente o paciente que tem bruxismo vai ter a DTM ou vice-versa. Mas os estudos já mostram que quando uma disfunção temporomandibular é bem diagnosticada, 50% desses pacientes apresentam algum tipo de bruxismo, ou apertamento ou ranger dos dentes. Então, a disfunção temporomandibular, ela já passa por um envolvimento não só da musculatura e dos dentes, mas também para a parte esquelética articular, da função mastigatória. Dos ossos mesmo. Ossos e articulações temporomandibulares. Nossa. Então, ela já começa a ficar mais complexa, inclusive o tratamento. O que a gente pode usar hoje? Porque algumas pessoas que têm bruxismo, eu tenho casos familiares que me remontam a isso, que me mostram isso,
algumas pessoas com bruxismo desenvolvem até mesmo a tal da enxaqueca. Chega a esse ponto, doutora? Sim. Na verdade, nós chamamos de cefaleias tensionais, né? Causadas por tensões musculares que geram, principalmente na região temporal, essas dores que são confundíveis. Aqui na frente. Exatamente, frontais e laterais. Por isso que é muito comum o paciente primeiro buscar o recurso médico com um neurologista, que acaba não diagnosticando nenhuma cefaleia neurológica e indica para o cirurgião dentista por conta da cefaleia tensional. Toxina botulínica, o famoso Botox, pode ser usado nisso? Exatamente. Nós conhecíamos até um tempo atrás as indicações estéticas, né, do Botox. E hoje, como terapia, como a doutora Larissa comentou na reportagem, o bruxismo, infelizmente, não tem uma cura. Então, para fazer o controle desse estímulo, dessa parafunção, o Botox tem sido muito bem indicado, quando bem aplicado. Muito bem. Conversou com a gente aqui no Paraná no Ar, a dentista Cibele Prado. Doutora, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Até a próxima, obrigado.